Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 14, Reflexo condicionado específico. Pródomos, quer dizer, inícios da hipnose. Após observarmos o fenômeno do hipnotismo num espetáculo público, imaginemos que o magnetizador seja um homem digno de respeito, capaz de nutrir a confiança popular. Suponhamos que ele seja procurado por um cidadão qualquer, portador de doença nervosa, desejoso de se tratar pela hipnose. O enfermo o terá visto na exibição a que nos referimos, ou dela terá recebido exato noticiário, e por isso mesmo buscará sua ajuda, fortemente decidido a aceitar a sua orientação. Então, André Luiz diz em nota que a utilização dos fenômenos hipnóticos serve, nesse livro, simplesmente para explicar os mecanismos da mediunidade e não para induzir os companheiros do espiritismo a praticá-los em suas tarefas, porque o nosso objetivo primordial é o serviço da doutrina espírita, que devemos tomar por disciplinadora de todos os fenômenos que nos rodeiam, na esfera das ocorrências mediúnicas, a benefício de nossa própria melhoria moral. Ok? Continuando. O hipnotizador, de imediato, adquire conhecimento da atitude simpática do visitante e o acolhe com manifesto carinho. Toma sua mão, entrando de imediato na aura ou no halo de forças do paciente, endereçando-lhe algumas perguntas. Cada caso é um caso e às vezes é necessário um toque. Então, esse negócio de essa regra muito rígida de não pode tocar, não pode isso, não pode aquilo, né? É até a página 2. Nesse toque direto, inocula-se vasta corrente revitalizadora, indo falando de bom ânimo e esperança, e o doente se rende satisfeito aos seus apelos silenciosos de relaxamento da tensão que o castiga. O consulente prestará ligeiras informações acerca dos sintomas de que se vê objeto, e o anfitrião paternal convidá-lo-á a sentar-se em larga poltrona que lhe faculte mais amplamente o repouso. Então, ele está falando de um trabalho sério. Lembrando que só será curado quem tiver em sintonia também, né? Mecanismo do fenômeno hipnótico. Recorrendo para exemplo, em nosso estudo, ao conhecido processo de Libo, o hipnotizador passará a ação franca, colocando-se à frente do enfermo e situando de leve a mão esquerda sobre sua cabeça, manterá 2 dedos da mão direita a distância aproximada de 20 a 30 centímetros do olho do paciente, de modo a formar com ele um ângulo elevado, levando-o a levantar os olhos em atenção algo laboriosa para que fixe os seus dedos por algum tempo, para que olhe, né, os seus dedos por algum tempo. Levantar os olhos nos leva a levantar a cabeça, e aí nós ativamos a pineal. Ele nos fala da epífise ou pineal no capítulo 2 do livro Missionários da Luz. Quem não lembra, volta lá. Inclusive, eu coloquei na playlist um vídeo do Dr. Sérgio Felipe,
que esclarece bastante esse assunto, tá? Com esse gesto, o magnetizador estará projetando seu próprio fluxo energético sobre a epífise do hipnotizado, glândula esta de suma importância em todos os processos medianímicos, por favorecer a passividade dos núcleos receptivos do cérebro, provocando ao mesmo tempo a atenção ou o circuito fechado do campo magnético do paciente, cuja onda mental projeta para além da sua própria aura. É imediatamente atraída pelas oscilações do magnetizador, que por sua vez transmite para ele a essência das suas próprias ordens. Então, seria bem interessante rever esse capítulo, né, 2 do Missionários da Luz, tá? Continuando. Libertando as aglutininas mentais do sono, o passivo na hipnose estimulada se vê influenciado pela vontade, a vontade do hipnotizador, né? Que comanda transitoriamente os seus sentidos, vontade essa a que, de maneira habitual, adere de motu próprio. Ele até colocou entre aspas, ou seja, ele permite o comando quase que alegremente. É então que o hipnotizador, para fixar com mais segurança a sua própria atuação, exclama em tom grave e calmo: não receie. Segundo o nosso desejo, você passará, você passará em breves instantes pela mesma transfiguração mental a que se entrega a cada noite, transitando da vida ativa para o entorpecimento do sono, em que os seus ouvidos escutam sem qualquer esforço e no qual você não se sente disposto à voluntária movimentação. Durma, descanse, repouse na certeza de que não terá consciência do que ocorrerá em torno de nós. Você despertará do presente estado quando me agradar, perfeitamente aliviado e fortalecido pela supressão do desequilíbrio orgânico. O doente perde as forças, satisfeito, acalentado pela sua própria onda mental de confiança, exteriorizada ao impacto do pensamento positivo que a controla. E o hipnotizador reafirma, tocando suas pálpebras de leve: durma tranquilamente, está tudo bem. Acordará livre de todo o mal. Acalme-se e espere. Não sofrerá qualquer incômodo. Dentro de alguns minutos, o chamarei à vigília. O doente dorme e o magnetizador se retira por alguns minutos. Mecanismo da hipnoterapia. Enquanto adormecido, a própria onda mental do paciente, em movimento renovador e guardando consigo as sugestões benéficas recebidas, atua sobre as células do corpo fisiopsicossomático, anulando tanto quanto possível as inibições funcionais existentes, ou seja, a energia do paciente que comanda as suas células. Como se observa, o agente positivo atua como fator desencadeante da recuperação, que passa a ser efetuada pelo próprio paciente em todos os casos de hipnoterapia ou reflexoterapia. Então, é a vontade, é o magnetismo de cada um que manda o comando às suas células. O hipnotizador, depois de um quarto de hora,
o faz novamente voltar à vigília, e o enfermo desperto acusa por vezes grandes melhoras. Naturalmente agradece ao benfeitor o socorro assimilado, mas o magnetizador agiu apenas como recurso de excitação e influência, porque as oscilações mentais em ação restaurativa dos tecidos celulares foram exteriorizadas pelo próprio consulente. Lembra? Foi a tua fé que te curou. Vai, não peques mais. Ou seja, mude de atitude. Objetos e reflexos específicos. No segundo dia de tratamento hipnótico, o paciente com mais facilidade se confiará à vontade orientadora que o dirige. Bastará o reencontro com o hipnotizador para entrar no reflexo condicionado, reflexo aprendido, pelo qual começa a automatizar o ato de lançar de si mesmo as próprias forças mentais, impregnadas das imagens de saúde e coragem que ele mesmo recorporifica no pensamento, recordando os apelos recebidos na véspera. Então, ele já começa mudando de atitude. E assim, o enfermo procede no mesmo regime de condicionamento até que a contemplação de um simples objeto que lhe tenha sido presenteado pelo magnetizador, com o fim de ajudá-lo a libertar-se de qualquer crise, na linha de ocorrências da moléstia nervosa de que se haja curado, será o suficiente para que se entregue à hipnose de recuperação por sua própria conta. Semelhante medida que explica o suposto poder curativo de certas relíquias materiais ou dos chamados talismãs da magia, pode ser interpretada como reflexo condicionado específico, porque sem a presença do hipnotizador suscetível de imprimir novas modalidades à onda mental de que tratamos, o referido objeto servirá, muito particularmente nesse caso, como reflexo determinado para o refazimento orgânico em certo sentido. Então veja aqui, André nos mostrando que amuletos podem ajudar. Ele não está incentivando o uso de amuletos, mas está mostrando que algumas pessoas precisam dele para lembrar que ela pode se ajudar. Precisamos tomar muito cuidado quando julgamos as pessoas, quando criticamos porque ela usa esse ou aquele amuleto. Muitas vezes ele é gatilho para lembrar que existe alguém que nos ama. Muitas vezes é gatilho para lembrar que ele está buscando cura ou que ele está buscando segurança para fazer aquilo que ele está com medo de fazer. É o objeto que, por reflexo condicionado, ele aprendeu a se acalmar, a acreditar que vai dar certo. É algo que o leva a acreditar que se curar é possível. Com o tempo, com o estudo, ele vai entender como as coisas funcionam e não vai precisar mais desse amuleto. Mas enquanto precisar, respeita. Não fica dizendo que isso é bobagem. Não tira dele a bengala necessária para que ele não caia. Ok? Circuito magnético e circuito mediúnico. Se o paciente, depois de curado, prossegue submisso ao hipnotizador, sustentando-se entre ambos um intercâmbio seguro, dentro de algum tempo, ambos se encontrarão em circuito mediúnico perfeito. Comunicação mental perfeita entre encarnados e desencarnados.
Aqui ele está mostrando como se dá a comunicação entre mentor e médium. Lembra lá no começo do capítulo que ele falou que o objetivo era essa explicação, né? O objetivo de falar em hipnose. A onda mental do magnetizado, reeducada para a extirpação da moléstia anteriormente apresentada, terá atendido ao restabelecimento da região em desequilíbrio, mostrando-se agora sadia e harmônica para os serviços da troca na hipnose do continuismo de contato. Voltando-se diariamente para o magnetizador, que por sua vez diariamente o influencia, normalmente o mentor, e devidamente ajustada ao cérebro em que se apoia, do ponto de vista da resistência do campo, a onda mental do magnetizado. Então, a resistência do campo passará a refletir a onda mental da vontade a que livremente se submete, absorvendo suas inclinações e seus desígnios. Então, a resistência é a falta de vontade ou a falta de conhecimento que não permite a passividade necessária. Verificam-se aí os mais avançados processos de telementação, comunicação mental, inclusive o desdobramento controlado pelo qual o passivo ausente do corpo físico, sob a indução preponderante do hipnotizador, apenas verá e ouvirá de acordo com a orientação particular a que se sujeita. Então, no bem ou no mal. Já vimos como se dá a fascinação. Volta lá no capítulo 23 do livro Nos Domínios da Mediunidade, quem não lembra. É o estado de permuta magnética aperfeiçoada em que o passivo na hipnose ou na vigília transmite com facilidade as determinações e propósitos do mentor na esfera de suas possibilidades de expressão, ou seja, dentro da sua moralidade. Automagnetização. Ainda há que apreciar uma ocorrência importante. Se o hipnotizador não tem mais contato com o passivo, e se o passivo prossegue interessado no progresso de suas conquistas espirituais, este consegue, à custa de esforço, por intermédio da profunda concentração das energias mentais, da força de vontade, quanto mais nos condicionamos a entrar em sintonia mais elevada, mais rápido esse gatilho funciona. Lembrando que o inverso, infelizmente, é verdadeiro. A energia é pura, o uso dela é que a torna boa ou ruim. Então vamos lembrar da autoobsessão. Então quem manda é a vontade verdadeira. Muitas vezes nós buscamos ajuda para sair de uma condição, mas por algum motivo, lá no fundo, não queremos tanto assim sair daquela condição. E quando o obsessor entende que está errado e aceita ajuda, ele é levado para receber essa ajuda, ele se afasta da pessoa. E a pessoa busca o quê? Outro obsessor. Ou então, ela se auto-obsidia. Quantas vezes o médium não vê o obsessor ali com a pessoa e a pessoa está naquele processo de obsessão. Então, voltando lá, né? O que ele estava falando? O intermédio... resumindo, quando a pessoa não está mais em contato com o hipnotizador, né? Na lembrança dos fenômenos a que se consagrou junto ao magnetizador,
cair em hipnose ou letargia, catalepsia ou sonambulismo, ainda pelo reflexo condicionado igualmente específico, afastando-se do envoltório carnal em plena consciência para entrar em contato com entidades encarnadas ou desencarnadas de sua condição, ou seja, da mesma sintonia, ou para provocar por si mesmo certa categoria de fenômenos físicos mediante a aplicação de energia acumulada, com o que se explicam as ocorrências do faquirismo oriental, nas quais a própria vontade do operador parcial ou integralmente separado do corpo somático exerce determinada ação sobre as células físicas e extrafísicas, estabelecendo acontecimentos inabituais para o mundo rotineiro dos 5 sentidos. Ou seja, ele tem um controle tão grande que ele não sente dor, o prego não fura, enfim, é um controle que ele desenvolveu. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.